Olá, eu sou a Andréa Éboli E eu sou o LG. e estamos aqui em mais um podcast. E mais um podcast do Gerações Cash. E hoje um tema muito bacana pra gente falar entre gerações. É verdade, bacana e profundo, hein, André? Bem profundo. A gente tá sendo profundo, geralmente. Essa é uma temporada diferente, É né? uma temporada diferente, é uma temporada mais in do que out. Olha, Porque influencia o out, o in influencia o out. E olha, eu tenho até aqui, ó. Hoje o tema é herança e ruptura. Ninguém começa do zero. Cada pessoa chega ao mundo carregando histórias que não escolheu, valores, medos, crenças, padrões de uma família. Parte dessa herança nos sustenta, parte nos aprisiona. E quem vai falar disso hoje? meu Deus. Nossos convidados muito especiais. Caramba, ó, tem massa, hein, gente? Que baita tema, hein? Baita tema. E vocês vão se apresentar. Então, a apresentação vem das últimas pesquisas que vocês fizeram sobre o tema. Ou sobre qualquer coisa que faça sentido para vocês no olhar de herança, no olhar de o que eu aprendi, o que eu sustento, o que eu aprisiono. Quem são vocês? Conta pra gente. Então, assim, eu faço pouca pesquisa no site GPT, que é o que eu uso, né? Mas eu acabei de escrever um segundo livro e uma parte de texto eu que falei assim, mas quem é esse cara que escreveu isso? E eu coloquei lá. E ele trouxe 3 referências, né? E 3 referências que faz todo sentido. E, apesar de não ser filósofo, ele me compara muito com o Fernando Pessoa pela multiplicidade de identidade. E assim, eu sou conhecido como Beto, Roberto, Clemps, japonês, Bob, né? Então tem muito disso, desses heterônimos, né? E ele fala também sobre Nietzsche, sobre a questão da profundidade, né? E outro filósofo, que o nome é complicado, é Kierkegaard, alguma coisa assim, que fala da questão do interior, né? Então isso reflete realmente quem eu sou, né? Até ontem estava comentando com o André, assim, o meu mundo é interno, né? Eu não sei o que acontece externo. Para mim, o meu mundo é interno. Então é eu na minha própria descoberta, redescoberta, desconstrução e construção. Convidamos uma pessoa certa para esse podcast. Eu tô aqui já pensando, meu Deus, é melhor anotar, desde já começar a anotar. Quando a gente pesquisa, né, eu já de uma geração atual, normalmente a gente já joga no Google ou em alguma inteligência artificial para procurar, para entender mais sobre o tema. Só que quando a gente também aprofunda mais, a gente começa a se olhar, a entender o que faz parte, né, do seu dia a dia, do seu convívio. E aí, quando a gente ainda olha para nossa história, a gente vai afunilando cada vez mais. Eu trabalho numa empresa familiar. Então, a gente acaba herdando muito mais coisas. E assim, coisas mínimas do dia a dia que às vezes a gente, quando para olhar, a gente já se adaptou ao que a pessoa o que os meus pais, né, estão me passando. Então, a gente saber o que é nosso e o que a gente tá herando é muito legal. Nossa, escolhemos muito Nossa, bem essa maravilhoso, dupla. começou bem demais. Senhora amada, já deu logo essa de cara, assim. O que eu tô herdando, o que é meu de fato. que é meu de Pronto, fato, ó, já exato. começou. Bora, a primeira voando. pergunta vai ser essa, então. O que é você tá herdando e o que é seu de fato? Quando vocês pensam na sua personalidade. Pô, já virou uma pergunta, Nossa, André. Tá ligado, André, pois é. também. Caramba. Já transformou. Eu diria que tem uma resposta até um pouco complexa, né? Assim, porque quando eu olho da minha herança, eu tenho que olhar para a minha origem, né? Então, olhando da minha origem, assim, antes da minha origem tem meu DNA, aquilo que eu estou trazendo do meu pai e da minha mãe. Estou trazendo também comigo todo um contexto psicossocial, emocional, religioso e sexual também, né? Então, assim, é muita coisa, né? E poder fazer esta separação foi uma das coisas, é um trabalho que tenho feito assim, há 40 anos, né? Eu trabalho autoconhecimento desde os 25. Não é para falar a idade? E aí, assim, então não tem jeito, né? Recentemente eu estava num workshop que era sobre a visão sistêmica sobre a sexualidade. Então, que abre um canal imenso, né? Então, o que eu herdo deles é praticamente tudo. Não tem como não, né? Se eu olhar minha carreira profissional,
Meu pai era comerciante e minha mãe era, que eu costumo falar, era sacoleira, porque ela vendia Avon, Diam, Christian Grey, Jafra e tudo mais. E aonde fui trabalhar? Primeiro a empresa foi Círculo do Livro, né, que era venda direta. Depois fui parar na Natura, fui na PR Alexander, voltei para a Natura. Quer dizer, esse é o mundo. Né? Eu trabalhava com quem? Com quem? Na área de vendas. Que cuidava de quem? Das consultoras, que era um representante da minha mãe. Você sai da família, mas a família não sai de Não sai de você. Se olhar os carros, né, tem a ver com carro japonês, carro alemão e tudo mais. Eu não tive carro italiano, de origem italiana. Então a gente traz muitas coisas, né? Agora, o que para mim foi importante é eu começar a fazer esses filtros. Daquilo que, ok, faz parte. Né? A questão da espiritualidade é muito da minha mãe. Né? Então, assim, eu também trago crenças. E também fui criando crenças a partir disso. Né? Algumas da minha mãe eu descartei, porque não fazia sentido, e outras eu peguei. Né? Se você olhar assim, o meu colar, aqui tem coisa do Yin Yang, tem medalha de São Bento e tudo mais. Capricórnio, meu ascendente não é Capricórnio, ele é Aquário. Mas esse ano, particularmente, é Capricórnio. Então você, tá bom, então vamos homenagear aqui o Capricórnio. Né? O capricorniano. Né? Então, assim... Eu tenho tudo e quase nada deles, porque está repaginado, está ressignificado muita coisa. Exatamente. Eu acho que essa parte da ressignificação é exatamente isso. Eu trabalho desde os meus 15 anos. Agora você tá com 55, então Agora já trabalha. Esse ano completa 10 anos que eu trabalho. 10 anos. 10 anos. Com seus pais sempre? Com os meus pais sempre. E é legal que quando a gente começa a perceber que a gente herdou uma grande parte deles. Meu pai, ele tem uma empresa, né, no mundo automotivo. Meu pai também. E eu sempre, assim, eu não entendia muito bem do negócio, enfim, não sabia muito bem do mundo quando eu comecei a trabalhar com meus 15 anos. Muito novinha também, Muito nova. E aí a gente vai entendendo, vendo o que faz sentido, o que não faz sentido. E a gente vai começar a gostar, né? E aí, quando eu saí do ensino médio, eu fui fazendo faculdade e eu fui fazer nutrição. E isso é muito legal, porque quando eu conto a minha história, eu acho que a bagagem, ela influencia muito do que a gente herda da nossa família. Sim. Fiz nutrição, quando eu completei, eu fazia parte de um time. E eu tive a oportunidade de subir de degrau, né? Porque lá, a gente não é porque... Eu não chego rotulada filha do dono, né? A gente vai construindo. Perfeito. E meu pai sempre me ensinou que toda carreira tem uma construção, né? Porque eu não tenho vantagens com ninguém lá dentro. Então, eu fui construindo a minha carreira. Quando eu termino a faculdade, surge uma oportunidade de eu avançar. Porém, eu tinha acabado de terminar a nutrição, que não fazia nenhum sentido com o negócio. E ele fala, e aí, o que você quer? E aí eu falo, me dá um tempo, deixa eu entender um pouco o que eu gosto, o que faz sentido. E pra eu tomar uma decisão, porque eu acho que é uma decisão muito importante. E eu tomo essa decisão, que eu escolho continuar na empresa. Eu falo que eu coloco a minha graduação, né, numa caixinha muito especial, mas que eu entendi que não fazia mais parte da Stephanie. Eu entendi uma paixão que eu herdei dos meus pais, que eu herdei principalmente do meu pai. Que é por carro, que é por esse todo por esse mundo. Então, assim, eu vi que eu herdei, mas a partir dali eu aprendi a construir o que fazia sentido pra mim. Então, não é porque eu herdei tudo que tudo faz sentido pra mim. Então, eu acho que herança é muito isso. A gente traz muito o que faz sentido pra gente, mas a gente rompe também uma barreira do que não faz mais sentido pra desenvolver a nossa Agora própria herança. porque muita gente que tem um pai empreendedor assim, tem esse receio, né? E vai embora geralmente, depois acaba voltando. O que você vê que te fez falar, eu vou ficar? Qual foi a decisão que fez a herança, né, estar ali mais próxima? Não herança financeira, né? Herança Sim. de querer falar, isso aqui é meu também, eu vou estar aqui, eu vou construir aqui em cima, eu vou aprender com ele. O que fez? O que você acha que foi o grande motor para isso? Quando eu não soube mais diferenciar o que eu me apaixonei do que eu não queria fazer sentido ali. Como eram áreas totalmente diferentes, totalmente opostas, eu tive que entender por que eu fui fazer uma graduação totalmente diferente do negócio do meu pai. E eu entendi que tinha a ver com... minha mãe tem uma doença autoimune e eu queria
eu queria entrar nesse meio da saúde. E eu achei que fazia muito sentido. Então, eu entendi que a minha faculdade teve muito a ver com a minha mãe. Eu fiz uma faculdade pensando nela, com toda a minha paixão, me apaixonei pela faculdade, não me arrependo. Mas quando eu entendi que eu não me via fora daquele ambiente, que eu amava, que eu era apaixonada por ver carro o dia inteiro, por falar sobre motor, que às vezes as pessoas acham, é verdade, que é totalmente nossa, mas uma menina tão pequena, tão nova, né, querendo falar, é porque eu me apaixonei. Então eu entendi que ali eu tinha herdado e eu não conseguia mais me ver longe desse ramo que eu tinha me apaixonado. E eu sou totalmente apaixonada por esse ramo automotivo. Interessante, né? Ou seja, eu tava pensando que acabou que... Bom, pra quem não tá acompanhando a gente, minha aluna recente na SPM, eu conheci os pais dela porque na última aula, é uma apresentação de TCC, a gente deixa aberto pros convidados. E os seus pais, eles são, do pouco que eu conheci... te deram muita autonomia. Muito. Né? Então, o seu pai não forçou a barra. Não. Porque Pelo acontece contrário. às vezes. Pelo contrário. E você não. Pelo que eu tô ouvindo aqui, eu não conhecia essa parte da sua história. O pulo do gato, na verdade, é a paixão. É a paixão. Que é o momento que você entende que isso tá vindo do meu pai, isso tá vindo da minha mãe. Existem algumas regras aqui pré-estabelecidas. Sim. Até pelo... Olha como seu pai foi íntegro, né? Pra não prejudicar o próprio time, a própria equipe. Sim. Que tava lá ralando já fazia um Exato. tempo. Falou, olha, aqui ninguém vai ser privilegiado porque é meu filho, não. Existe um rito. Exatamente. E você cumpriu esse rito. Exatamente. O que é ótimo pra você, Sim. pra aprender. Mas Não, também é em total. relação aos demais, né? Sim. Mas de verdade, a coisa só muda pra você quando você brilha os olhos. Passa a brilhar os olhos. Exato. E ele tinha que ver esse brilho nos meus olhos. Enquanto isso, ele não fazia. Eu não poderia assumir um cargo se ele não confiasse em mim. Eu acho que isso é muito difícil pro pai que é empreendedor. Eu tô com um negócio lá no Vetor, que a empresa, ela fatura dezenas de milhões por ano, dezenas. O fundador tá na casa dos seus 80 anos, a sua esposa também, só que a sua esposa começou a ficar mal de saúde. E eles não têm quem herdar, não tem quem suceder. Nossa, não tem então ninguém. Meu pai, ele é muito privilegiado, porque os 2 filhos dele são apaixonados Por isso pelo negócio. deve ser pra ele, deve ser uma felicidade, assim. Apaixonado. Que coisa, né? Seu pai também é empreendedor. Também. Ele começou com um bar na Rua dos Estudantes, né? Porque é japonês. E depois, junto com os irmãos, eles montaram lojas de acessórios de carro na Duque de Caxias. Isso nos anos 50. Nossa. Então ele trazia peças de carros importados, né? E que muita gente não tinha. Né? Imagina, anos 50. Nos anos 50. E essa loja, ela existiu durante 50 anos. A revista Quatro Rodas foi lá para fazer uma entrevista, uma reportagem, porque era a única loja que estava há 50 anos naquela região. Mas quem estava tomando conta era meu primo, que os irmãos, meu pai e os irmãos dele, meus tios, já tinham falecido. E ele se recusou a fazer uma entrevista, né? Agora, achei muito interessante, né, de termos essa mesma paternidade em termos profissionais. E herança, né? Uma herança. É uma herança. Mas eu não segui isso. Agora eu vou perguntar o oposto, porque geralmente, né, as pessoas ainda falam, não, meu pai tem isso, mas eu quero buscar meu caminho, aquela coisa. Vocês dois estão muito bem resolvidos com essa história. Isso impactou a minha paixão, o que eu quero fazer. Então eu vou perguntar o contrário agora. O que vocês entendem que eles têm e que nesse momento você fala, isso é de vocês e não é meu? Nossa. Que legal essa, André, gostei dessa. E olha só que interessante, né? Porque recentemente eu fiz todo um processo de autoconhecimento através da astrologia, em vários aspectos da astrologia, né? Então foram 6 mapas diferentes, né? E uma das coisas que eu descobri era qual era a minha fidelidade e daquilo que eu posso abrir mão, né? Primeiro, é conflituoso, porque meu pai era uma questão de liberdade e a minha mãe é questão de segurança, né? Então você, tá bom, a segurança que minha mãe deseja fica com ela, a liberdade que meu pai deseja fica com ele. E eu vou cuidar de qual é a minha segurança e de qual é a minha liberdade, né? A questão espiritual, que foi uma das coisas mais fortes, porque eu acompanhava, minha mãe foi... A gente fala de rato de biblioteca, ela era rata de religião, né? Então eu acompanhava ela, né? Eu tenho um irmão gêmeo, mas como eu era mais calminho, coisa assim, ficava quieto, eu que acompanhava minha mãe e ela deixava o meu irmão.
E eu passava mal, com aqueles oriçã, rezando e tudo em japonês, e não sei, o quê, porque minha mãe é brasileira, mas ela adotou toda a cultura oriental. Então, essa questão do espiritual foi sempre muito forte para mim, né? Mas eu também decidi, assim, eu não vou seguir o que ela segue, né? Aí eu fui buscar o meu caminho, né? E não é um caminho muito simples. Eu tô pensando Não é em diagnosticar isso. Sabe, pegar Como alguém assim? que tá ouvindo ou assistindo a gente, a pessoa fala, tá, mas o que que tem em mim, o que eu vivo que é do meu pai, o que é da minha mãe, o que não é meu? E a partir disso eu falo, isso aqui é seu, a liberdade é sua e a segurança é sua. Deixa eu ver o que pra mim é. Por exemplo, pra você pode não ser nem liberdade nem segurança. Pode ser, por exemplo, sei lá, intelectualidade. Você vai ser o maior intelectual da família porque pra você esse é o maior valor que tem. Como identificar isso? Então, assim, foi através do mapa que eu tive esse insight da segurança e liberdade, né? E essa questão do intelectual e tudo mais, assim, dos irmãos, nós somos em 3, eu e meu irmão gêmeo já faleceu e tem a minha irmã que é mais velha. Eu fui o único que fez faculdade. Eles né? não fizeram. Eles não fizeram, né? E eu fui o único que enveredou. Depois, mais tarde, a minha irmã entrou nessa questão de autoconhecimento, mas aí ela foi para uma outra área, né? Mais para o lado hindu, né? De yoga, Kundalini Yoga e tudo mais. A minha espiritualidade tá na visão assim de quem eu sou e aonde eu estou. E de que forma eu impacto o outro, de que forma eu posso, por exemplo... Isso seu. Isso é meu, sempre foi. Você não vê essas características na sua Não, família? não. Ou seja, Isso não tem. destoa, né? É. Existe uma quebra de... Talvez tenha uma coisa que seja semelhante, né? Porque a gente ia para a praia, minha mãe descia, ficava meia hora e voltava. E ela falou assim, conheci uma senhora, ela me contou a vida dela inteira, né? Eu falei assim, e isso acontece comigo. Às vezes eu tô do lado de uma pessoa, a pessoa começa a falar a vida dela para mim, né? E isso sempre, se bem que isso sempre foi, desde da época da adolescência, dos amigos querer compartilhar o que estava sentindo, o que estava passando, com quem estava gostando e tudo mais. Eu era sempre o cara que estava dando alguma opinião. Mas você soube fazer essa separação. Distinção, né? Essa distinção, Então, mas essa distinção, ela vem muito tempo depois. Ó, dela tá vindo mais veio rápido, muito ó. tempo depois. Exato. Eu vejo que eu sou totalmente oposta dos meus pais, porque eles são duas pessoas seguras. Então eles pensam, eles vão estudar. Às vezes eu quero tomar uma decisão imediata, porque eu tenho certeza do que eu tô fazendo. E aí eu entendo que essa é uma quebra, que assim, a gente é totalmente opostos nessa parte. Eles precisam de mais fundamento para tomada. Então, exato. Às vezes acontece de processos, por exemplo. Ainda mais indo com toda essa juventude. Às vezes a gente quer estudando, entendendo muitos processos. Dentro da empresa a gente quer... Putz, esse processo podia ser muito mais rápido. Não, mas a gente tem que estudar, porque sempre foi... Não é porque sempre foi assim. Não, tá, mas a gente tem que fazer alguma coisa diferente, gente. Então, eu acho que é legal isso, que eu rompo muito isso dentro do negócio, porque, não, a gente pode estudar, a gente tem que, obviamente, ter uma base, um embasamento pra gente tomar alguma atitude, mas eu rompo quando não, a gente vai tomar essa atitude, tudo bem se a gente errar, a gente volta atrás, mas não ficar tão seguro, não se prender tanta segurança, a gente tem que ser mais ousados também, né? E eu vejo que a geração dele, né, pensando em herança, eles herdaram isso, né, dos pais deles, dos meus avós. Então eu tenho que romper. Algum momento alguém tem que romper e ser mais ousado. E eu vejo muito isso, que eu sou muito imediatista às vezes, e eles são mais. Agora, você acha que isso é uma coisa da geração? Ou você acha que é maturidade que ao longo do tempo, com o trabalho, eles já foram tendo isso? Ou você acha que é da personalidade deles? Acho que é uma mistura de tudo. Tá. Eu acho que eles são pessoas. Por mais que a gente é tão parecido, todo mundo fala que nós somos muito parecidos, e eu e meu irmão, a gente é extremamente maduro pra tomar essas decisões, mesmo sendo extremamente ousados, mas a gente carrega também muito essa disciplina, a gente entende, ninguém toma decisões sem saber o processo. A gente só fala o que a gente já entende. E tem nessa construção vindo, como eu 10 anos
é muita coisa para você entender como funciona um processo dentro da empresa. Então, quando eu entendi que eles têm um tempo de carreira, eles têm uma disciplina muito maior, mas a nossa geração é muito mais imediatista, mas mesmo assim não quer dizer que tá errado. Não tem certo e errado, tem que testar. Então, eu acho que isso dá um bom complemento no total. Você sabe que, assim, você falando me traz a questão da memória. E assim, em alguns aspectos somos parecidos, porque eu sou muito impetuoso. Eu vou lá, se eu acho que aquilo eu vou. E aonde alguma coisa me chama a atenção, eu assim, durante processos de workshop de autoconhecimento, eu ia porque eu sabia qual era o título, quando era e quanto era. Agora, o que ia fazer lá, eu não sabia. Mas eu sabia que eu tinha que estar lá, né? E eu lembro essa coisa de ser impetuoso, que eu cheguei em casa e falei assim, então, eu arrumei um emprego. Tinha 14 anos. Assim, como você arrumou um emprego? Do quê? Office boy. Vou trabalhar numa empresa de contabilidade lá na Teodoro Sampaio, barará, barará. Falei assim, mas você nunca andou de ônibus, você não sabe andar na cidade, você não sabe fazer nada. Eu falei, mas eu aprendo. Mas tem um detalhe, vai ter que me buscar, porque senão eu não chego à tarde no colégio. Eu consigo um emprego de meio período. Genial. Conseguiu um emprego, mas ó, tem um... Então, agora vocês precisam me dar uma força. Dá uma forcinha aqui. Me deram. Eles estão vivos hoje? Não. Nós já faleceram há muito tempo. Meu pai tem uns 40 anos, minha mãe quase 30. Mas te deram naquele momento. Então, você sabe que uma das coisas que eu aprendi, né, isso muito através daquilo que eu faço hoje, né, que é ter uma visão sistêmica, eu sempre falei que meu pai era ausente. Toda a vida. Né? Mas quando eu escrevi o primeiro livro, eu falei assim, isso é uma mentira. Isso foi o que você contou. Por que eu contei isso? Porque o que se fala de pai leva no cinema, leva no parquinho, faz isso, faz aquilo. Meu pai não fez nada disso. Talvez levou uma vez ao cinema, né? Mas quando eu arrumei o emprego, ele estava lá. Aí eu fui despedido, porque durou 3 meses, né? Aí eu resolvi fazer um curso de férias para fazer bijuteria. Eu nem sei como eu consegui fazer isso. Né? Aí fazia a bijuteria, eu falei assim, tá bom, mas eu preciso comprar material. E não tinha dinheiro, meu pai bancou. Me levou na 25 de março, lá dentro do Porto Geral, me apresentou tudo. Né? Quando foi da questão da faculdade, eu estava trabalhando e eu falei assim, mas você não quer fazer faculdade? Eu disse, eu vou fazer. E que hora você vai estudar? Eu falei assim, vou fazer cursinho à noite. Eu falei assim, então você sai do emprego, eu pago o cursinho e você estuda o dia inteiro. Olha. E aí a gente... Mas isso você vê, né? eu acho que a gente vai criando, e talvez tem uma coisa da juventude, que a gente vai olhando os nossos... Ao longo da vida, a gente vai olhando os nossos pais de forma diferente, né? Sim, Os pais com que certeza. foram na infância pra gente são completamente diferentes do que já são hoje pra vocês. Porque hoje teu pai, por exemplo, assumiu a posição de chefe. Sim. Então ele deixou de ter o olhar romântico da criança que tinha em relação a ele. E aí essa é a minha pergunta pra você. O quanto você vê os seus pais de cara, porque você me falou assim, a gente no trabalho é diferente. É totalmente diferente. Mas e o que você vê como pessoa, assim? O que você herda dos teus pais que você acha que você tem hoje? Uma pessoa que te conhece na faculdade. Quais são as características que você tem hoje que você acha que herdou deles? Acho que a disciplina. Trabalhar muito nova me deu isso. Eu sou extremamente disciplinada, extremamente. Então tem que fazer isso, a gente vai fazer. Tem prazo, a gente tem que cumprir. Tem horário, a gente não pode se atrasar. Então eu herdo muito essa parte de disciplina, ser disciplinada. E eu acho que a coragem, porque eles nunca me limitaram. Então, por mais que personalidades diferentes, mas a coragem de inovar, de buscar coisas novas, de aprender, de estudar, 100% eles. 100% herdado dos meus pais, 100%. Minha mãe é extremamente cautelosa, então ela não toma nenhuma decisão sem estudar, sem entender o negócio antes, e eu sou extremamente igual a ela. Então, eu falo que eu sou impulsiva, mas tem alguma raiz que... Sim. Tem um pedacinho ali. Tem um pedacinho que sempre me faz... Agora, se a coisa fosse olhar muito racional, que a gente sabe que não é, e você tivesse que dizer assim, olha, tem 3 características que eu não levo, que eu não vou descer pra baixo. Nossa! Parou aqui. Parou aqui.
porque a gente tem um papel também nesse processo de evolução, né? Que a gente espera que seja evolução, às vezes não é, né? Porque o Sim. negócio de engrola. Mas assim, o nosso papel é que a gente faça melhor que os nossos pais fizeram. E a gente tem que ser esperto o suficiente na vida para poder aprender isso e levar. Uhum. Então, assim, o que também a gente deixa na geração passada que a gente acha que não precisa levar para frente? Eu acho que a parte de... Puxando um pouco da parte de religião, tem coisas que eles herdaram e passaram pra frente e fizeram da forma que eles achavam que tinha que seguir. E eu acho, hoje, que eu não vou... eu não irei passar muitas coisas pra frente, porque eu entendi que parou. Na minha parou, que não é... Eu acho que a religião, ela falava muito o que é certo e o que é errado. Uhum. E eu vejo isso totalmente diferente. Eu acho que não existe certo e errado. Existe o que funciona pra sua vida e o que não funciona pra sua vida. Então, tenho coisas que hoje eu parei na minha geração e eu não vou seguir. Porque eu entendi que não é bem assim. Isso é um poder muito grande que a gente tem, né? Pensa que a Parar. gente tem um poder de parar aquilo que a gente fala, chega, isso daqui não vai mais pra... Conscientemente, né? Né? Intencionalmente. Conscientemente. E a gente, por exemplo, eu acho que eu e você temos esse papel muito forte de liderança da família. Tem hora também que a gente tem que dizer, até quando vai isso? Uhum. Né? Mas vocês enxergam isso? Agora fazendo uma pergunta pessoal também. Que vocês estão passando, não sei se vocês têm filho, mas que vocês estão passando, Sim. ou na hora de falar com outras pessoas que vocês herdaram isso. Tem? Eu acho que não é... Acho que é natural. Tem coisas que não são pensadas, que você Entendi. passa automaticamente. Eu vejo as minhas filhas hoje fazendo coisas que eu fiz pela minha família e que eu falava, eu não precisava ter passado isso pra ela. Esse não é papel dela, não é responsabilidade dela. Mas ela já pensa como eu penso. E eu já fico na coisa, eu devia ter parado isso, porque não é nosso papel subir, da gente ter que fazer tudo, ter que acolher tudo, ter que, né? Mas eu passei. E elas fazem, Acabou passando. acabei passando. Então, acho que tem coisas que você já consegue olhar, como você fez agora, e dizer, cara, isso eu não vou passar pra frente, isso eu vou parar aqui. Exato. Ó, meus pais, por exemplo, eles casaram extremamente novos. Meu pai casou com 19 anos e minha mãe casou com 20. Então, eles estão juntos há 35 anos, mais ou menos. E tinha aquele negócio de, só posso sair de casa, casado. E assim, isso acabou, da minha parou, não tem mais necessidade. E aí Você já passou até da idade deles, né? De casar. total da idade. E eles ficam perguntando, e aí? A gente E brinca, aí? né, bastante. Mas assim, é coisas que a gente parou, que eu não preciso, né, porque eu vou sair de casa, quero morar sozinha, que eu preciso estar casada ou com alguém. Isso não me define, é quem eu sou. E aí eu vejo que ali eu tô quebrando uma coisa que eles Você trazem. namora hoje ou não? Não. Eles te cobram? Não, honestamente não. Eles Então já... também tem para eles Eles também me uma cobram, adaptação, na né? verdade, como eles são novos ainda. Meu pai, minha mãe tem 53 anos. Às vezes eles ficam assim, nossa, mas eu não vou ter... Por exemplo, minha mãe tem... Minha avó já é bisavó, 2 vezes. E os 2 irmãos da minha mãe são avós. Ela e eu. Falei, mãe, a gente não tá sendo nem namorado, a gente era neto. Mas assim, são coisas... São pequenas cobranças, mas que eu não vejo como cobrança, na verdade. Deve Vejo ser até mais como divertido. brincadeira. Super! Mas que eu entendi que ali eu tô quebrando. Então, assim, acho que na cabeça deles tinha... só pode sair de casa casado, porque... Sim. Não, acabou. Não existe mais isso. Eu quebro... E aí, nessa hora, eu me vejo que eu quebrei uma... Que eu rompi. Porque você mais Sim. consciente de todo esse processo, acho que você também consegue ver o que você deixou pra trás, né, Clem? Da parte da minha mãe, por exemplo, essa questão do medo, né? Minha mãe teve uma questão psicológica muito séria, mas nos anos 64, imagina, ninguém ia procurar psiquiatra nem nada, né? E a gente teve um acidente grave na família, né? Porque faleceu o irmão mais novo do meu pai, faleceu a filha mais velha do outro irmão do meu pai, e a minha irmã estava no barco. Estavam os 3, os 2 morreram afogados e a minha irmã estava desmaiada. Então minha mãe surtou, né? E aí minha mãe nos prendeu assim completamente, né? Você não faz nada. Quer sair com a tia? Não vai sair com a tia porque tu sabe o que vai acontecer. Proteção, né? Então, excesso de proteção, né? Mas eu acho que tem uma coisa que me fez lembrar. Eu lembro que não sei o que exatamente aconteceu na minha casa. Eu tinha 9 anos. Eu olhei para os 2 e falei assim: um dia eu vou sair dessa casa. Não quero mais morar aqui. Levei um tabefe, né? E não chora. Eu falei assim: gente, não faz sentido eu estar aqui.
Mas eu não sei por quê. Eu não sabia naquela época por quê, né? Porque eu sou muito diferente deles. Bem diferente, né? Apesar de ter essa coisa de empreender que tinha tanto meu pai quanto tinha minha mãe, mas eu sou muito diferente deles. É porque você não tem filhos, né? Eu acho que quando a gente tem filhos, a gente vê. O filho é o... Sim. Você olha para o filho e você consegue ver exatamente o que passou. Porque quando você se reflete... Por exemplo, Andréia, você... É isso, você... Parte é porque eu herdei, parte eu não herdei. Mas quando eu olho a minha filha hoje, eu falo... Passei. Herdou. Olha, tem uma coisa que Coisas que são Caramba. minhas, né? Que são minhas, que, por exemplo, sei lá, minha mãe também era uma pessoa muito medrosa e eu sou uma pessoa muito corajosa. Então, no final, eu fui meio o oposto dela nesse sentido. E a minha filha veio com essa coragem. Às vezes fala, ai meu Deus, passei demais. Calma, será que ela teria essa... Ou fui eu que fui estimulando, falou, vai, se joga, faz, né? E que às vezes também nem era dela, da personalidade dela, era eu com trauma de tanto medo da minha mãe que sim. joguei elas pro mundo, né? E hoje elas estão lá, pezinho assim, porque minha mãe diz, vai, anda, né? Então, quando as mães sofrem de que elas vão sair de casa, eu tô dizendo, vai embora, Que legal. vai É embora. legal, isso eu acho muito Eu legal acho muito também. legal. Vai embora. Hoje, se pensar onde as minhas filhas estão, tá cada um no lugar do mundo. Sim. Então, assim, porque eu falei, vai embora. Mas também não sei se isso era desejo delas ou se era eu empurrando pro outro De lado. alguma forma era, porque assim, tem uma É. parte que os pais passam, mas tem a parte que o filho assimila. Mesmo os pais não tendo essa consciência de que está passando algo, né? Sim. E assimila e escolhe seguir, né? Exato. Porque Escolhe. ao contrário é a decisão do não seguir. E eu fiquei curioso para Que eu perguntar para tinha. vocês, que você tinha, você citou também, que é qual é o custo do abandono, do interromper, do não herdar? Tem um custo essa escolha? Eu acho que, com certeza. Total. Quando você não escolhe não seguir, escolhe romper, né? Existe aquele julgamento, principalmente das pessoas. Por exemplo, eu trabalho num negócio que todo mundo conhece os meus pais. É muito fácil. Eu vou contar pro seu pai. Todo mundo já fez aquela piadinha. Não tem como. Às vezes você faz uma coisa, outra. Eu vou contar pro seu... Por quê? É ali. E aí você paga um preço muito alto por você escolher tá ali. Escolher seguir, né? Às vezes, o negócio. Piadinha, assim, infinitas, né? Meus amigos, então... Claro. Nossa, mas você também trabalha com seu pai, deve ser bem facinho. Então, assim, o peso da escolha também é alto. Tem uma consequência dessa escolha. Tem uma consequência dessa escolha. Que às vezes tem um peso. Tem muito. Mas é uma escolha que eu acho que é importante também ter claro que ela não é definitiva, né? Não. Que ela pode ser agora, pode voltar, pode... né? Até o próprio caso lá da Luísa Trajano, do Fred, ele começou com ela, depois ele saiu, fez o caminho dele, voltou, e agora é o presidente da Magazine Luiza. Então, na verdade, essas trajetórias Acontecem. acontecem e eu acho muito bacana quando você não quer se opor por oposição. Você fala, deixa... Rebeldia. Por rebeldia, né? Porque quando você faz, aquilo que a gente falou, quando faz rebeldia, você também tá ouvindo o que eles falam, A minha mãe trabalhou né? 25 anos na área hospitalar. Depois de 25 anos, ela falou, chega, não quero mais. Minha mãe era auditora, ela falou, não aguento mais, não quero fazer. E ela fez a transição de carreira, então ela foi pra empresa do meu pai. Ela não nasceu dali. Então seu pai começou Meu sozinho. pai começou sozinho, meu pai é um sócio. E depois de muito tempo, a minha mãe fez... Eu comecei com 15, acho que eu tinha 13 anos quando a minha mãe fez essa transição de carreira. E assim, foi radical. E eu vi que tudo pode. Então hoje eu posso estar lá e daqui a pouco eu posso também escolher não estar lá. É uma aceitação, é comum. Também a esposa do sócio do meu pai, ela trabalhou 15 anos no Itaú e agora ela saiu do Itaú e também entrou lá. Então também teve uma outra transição de carreira. Então eu vejo que é possível. E ainda mais vindo da minha geração, que hoje todo mundo quer trocar, quer fazer o tempo todo. Então eu sinto isso mais confortável na hora de escolher. Quando eu escolhi estar lá, eu entendi que se eu não quisesse, eu posso também escolher sair. Você falou de custo, né? Qual é o custo? Eu nunca liguei muito do que eles fazem, do que eles pensam, não. Sempre andei muito por mim mesmo, né? O custo é andar com as próprias pernas. Esse é o custo. De você assumir responsabilidade pela escolha e pelas consequências da escolha. Então vai bater cabeça? Vai bater cabeça. Né? Eu já deleguei muita coisa da minha vida que não deveria ter delegado. Né? Falei assim, tá bom, então
Deixa eu pegar as rédeas da minha vida. Reassumir. Aí eu reassumo. Né? Esse é um custo, e não é um custo baixo. Não é baixo esse custo? Não, não é. Por que ele é alto? Ele é alto porque a responsabilidade é muito grande de não errar. Sim. Apesar de você, tá bom, eu vou tentar. Mas sabe aquela questão do risco pouco calculado, né? E porque ela tem um impulso passional também, sempre presente, né? Que é a história de me libertar. E aí, se eu vou me libertar, eu vou fazer o que eu quero e também, na hora da dor, para quem que eu choro, né? Exato, e eu vejo muito isso nessa acontece visão, bastante, pensando no que você falou também, do risco ser alto de não errar. Eu não posso errar, eu sempre tenho que ser perfeita. Principalmente na visão dos outros. Não na visão, às vezes, dos meus pais, mas dos outros, eu tenho que ser perfeita. Porque como eu vou errar num negócio que é meu? Como eu posso não acertar? Então, assim, mas eu não sei de tudo. É isso, é estudar, é buscar, você tem que aprender. Sim. Mas, e esse curso da cobrança de você não errar, de você ser comprometido. Hoje, por exemplo, a empresa, a gente trabalha em horário comercial. Mas eu chego, tipo, 1 hora antes, às vezes 7 horas da manhã eu já tô lá, então... Olha. Todos os dias. Assim, e aí é onde eu entendo que eu não posso errar. A empresa abre às 8. Mas, assim, no mínimo, 7h30 eu tenho que ir lá. No mínimo, eu não posso estar depois desse horário. Se eu chego às 8, eu tô atrasada. É Que mesmo? engraçado. Com certeza. E eu não posso ser às Mas 6. é uma cobrança sua? É uma cobrança minha. Sua. Eu não posso. Todo mundo tem que estar lá e tá me vendo. Eu não posso ter privilégios. Por que Sim. que eu vou ter privilégios? Sim. E nem é os outros me cobrando, é eu me cobrando. Poxa, eu já tô num lugar privilegiado. Como eu não vou assumir aquilo? Como eu vou fazer diferente? Como eu vou querer ter herança privilégios? isso, É uma né? herança. Essa é uma herança psicológica sua, que você tá herdando. Que você tá dizendo, só porque eu sou filha deles, Eu tenho que dar mais. tenho que dar mais. Sempre. É uma herança que você pegou Sempre. deles. E talvez eles nem tenham falado isso abertamente Não. pra você, mas você Sim. se colocou né, como Sim. uma herança. E se colocou diante dos outros também, Com certeza, né? diante dos outros. Diante E dos outros. sempre tenho que estar me provando. Principalmente por ser nova, eu sempre tenho que estar me provando. Então, se eu falar que alguma coisa tá errada, mas por que tá errada? Então, eu tenho que conhecer o processo, eu tenho que ter estudos, eu tenho que estar me basear. Alguma coisa tá baseada para as pessoas acreditarem em mim. E ainda pensando que é um negócio extremamente machista, é um ramo extremamente machista, eu tenho que me provar mais ainda. É verdade. Mas eu diria que você está Muito mais num excelente processo sucessório. Mas toda hora eu tenho que estar me... E aí é onde eu me cobro muito, estudo muito, busco muitas coisas. Eu nunca fui dar de satisfação assim, do que eu fazia, eu deixava de fazer. Nunca. Né? Um peso, agora que você está falando de peso também, que meu pai falava assim, quando nós ficarmos velhos, você é que vai cuidar de nós. Eu falei assim, eu não sou o filho mais velho. Porque no japonês dizem, né, que quem nasce por último dos gêmeos, ele é o mais velho, e não quem nasceu primeiro. Ah, você não é sei gêmeo. por quê, eu sou gêmeo. Né? Na verdade, trigêmeos, né, que um não vingou. Né? E eu falava que não ia cuidar deles. E outra, tinha os outros irmãos para fazer isso. Tinha mais o meu irmão e tinha minha irmã. Né? No frigir dos ovos, meu pai acabou falecendo muito cedo, com 56 anos. Né? E acabei ficando sozinho, porque meu irmão, para sair de casa, casou, e minha irmã já era casada há muito tempo. Né? E quem cuidou da minha mãe? Eu. E achando que não estava cuidando. Né? Mas quem bancava a casa era eu. Sim. E como é essa vida? Esse é um ponto importante da herança, né? Porque parte das heranças e cobranças, né? Porque as heranças são cobranças que a gente nem percebe que a gente tem. Tem herança que é mais pesadelo do que sonho, né? E são heranças psicológicas mesmo, né? Então, essa herança do voltar para casa, né? De eu ser agora a pessoa responsável por cuidar. Porque isso é uma herança que ou foi imposta para você porque tem uma necessidade financeira, né? Ou porque você falou, agora é minha hora de retribuir o que fizeram por mim. Não, eu nunca pensei nessa questão de retribuição. Não? Não. Né? Quando meu pai faleceu, meu irmão falou assim, eu tinha 24 anos, você só vai sair de casa quando você casar. Eu falei, você está ficando louco. A hora que eu conseguir ter a minha casa, eu vou sair. Né? Mas não vou deixar de cuidar da minha mãe. Sim. Mas como? Né? Solteiro.
né? Outro tem família com filho, outro tem família com filho, assim, quem tem mais possibilidade é você, não os outros, Mais né? tempo, né? Às vezes usa até essa... Então assim, eu fiquei durante um bom tempo, Sim. até o dia que eu saí da minha casa. Aí eu comprei um apartamento e tudo mais, fui morar sozinho, né? Foi meu grito de liberdade. Todo mundo falou assim, nossa, como é que você está passando sozinho, morando sozinho? Você deve estar sentindo falta da sua mãe e tudo mais. Eu falei assim, um pouco. Só para agradar. Né? Mas o meu senso de liberdade era imenso. Imenso. O que não diminuía o seu amor. Não. E foi engraçado porque assim, eu falei assim, tá bom, agora minha mãe não tem nada para fazer, né? Eu falei assim, então eu levava a roupa para ela lavar, para ela passar, não sei o quê. Mas durou meses. Eu falei assim, não, gente, eu não aguento mais essa vida. Né? Tudo bem, eu não tinha máquina de lavar na época, porque eu não tinha mobiliado o apartamento. Só tinha feito uma parte. Eu falei assim, surgiu uma viagem, 30 dias na Europa, eu vou para a Europa, não vou comprar máquina de lavar, essas coisas. Não vou fazer isso. Né? Mas aí quando eu consegui fazer, eu falei assim, não, agora chega. E você vive bem com isso? De ter colocado esse teu limite? Sim, aliás, acho que é a coisa que eu mais faço, né? É colocar limite. Porque o autoconhecimento gera isso, né? Um pouco dos seus limites, né? E conviver bem com isso, né? E conviver bem Porque com tem isso. gente que faz isso e não fica bem emocionalmente, né? Não. E outros também seguem numa linha de ajudar, mas ajudar faz parte, é uma escolha consciente também, né? Sim. Então eu acho que tanto a escolha de ficar ou de partir, de ajudar, não ajudar, é uma escolha que tem que ter esse trabalho da consciência, né? Eu acho que nessa questão, especificamente da minha mãe, não foi uma questão de ajudar. Era a única forma que ela tinha para poder ter uma vida mais digna. Né? Então, assim, isso sim, isso eu fiz. Aos trancos e barrancos, mas eu fiz. É legal ver você falando disso, porque no meu mundo, né, como eu fui criada, a minha avó impôs esse limite. Então, os meus pais, eles nem vieram com você tem obrigação de me cuidar. Eles não repassaram isso, porque eles não foram criados assim. Sim. Então, a minha avó foi criada desse jeito, ela achou um absurdo, ela barrou, tanto as minhas duas avós. E elas não passaram pra frente. Então, elas falam que filho não tem obrigação de cuidar de pai. E eu fui criada exatamente dessa forma, de não ter obrigação. E é legal porque é isso, eu entendi que foi uma ruptura de herança. Eles não quiseram passar pra frente. E talvez se eles tivessem feito essa coisa de, não, você tem que ficar aqui, né? Você estaria fora. E hoje foi uma opção sua de uma ficar. opção 100% minha. Né? Meus pais, eles não impõem o que nem eu e nem meu irmão a gente faz da nossa vida. É escolhas. E eles sempre falam, lida com as suas escolhas, a sua decisão. Você tem que aprender a lidar, sejam elas boas ou ruins. Você aprende a lidar com... E... Então, é muito mais... a minha realidade é totalmente diferente. Que bizarro, né? Não, e é diferente, mas as duas conscientes, eu acho. Sim, né? muito Porque, e é muito consciente, você nova, de ter a consciência de falar. Porque assim, é muito interessante ver as pessoas nessa rebeldia de não quererem ficarem perto dos pais. Não, é o negócio dele, não sou eu vou buscar minha vida, E no fundo, assim, é muito mais para se opor contra alguma coisa que se espera do que efetivamente do que Às fazer. vezes, na criação. Às vezes viveu tanto em uma prisão que na hora de escolher, quis ir pra longe. E na minha casa é totalmente oposto. A gente foi criado com total liberdade de escolhas. Você faz o que você quiser da sua vida. E na hora de escolher, eu prefiro estar perto. E engraçado isso, né? Porque assim, preconceito, eu acho que nunca... Tudo bem, em algum aspecto existia. Mas eu queria fazer arquitetura, mas eu não passei. Aí eu passei em artes plásticas, né? Meu pai, nossa, fez a maior festa. Ele fez? Fez. Eu falei assim, você vai pôr adesivo no carro, né? Eu falei assim, não, pai, isso é brega. Não vou colocar que eu faço FAAP, artes plásticas, não vou fazer isso. Né? Mas ele gostou porque... Mas ele gostou porque estava na faculdade. Mas olha só, você trouxe aqui uns 4, 5 exemplos do quanto seu pai te incentivou. Muito, muito. Agora, tem uma coisa que vocês trazendo agora que me vem muito forte. Tem uma coisa que eu trago, mas aí é da cultura, né? O respeito à hierarquia. Isso sim. Então, sua mãe é brasileira e seu pai que era japonês. Isso. Mas a minha mãe, por não ter tido família estruturada e tudo mais, não sei o quê, minha mãe foi emancipada com 16 anos, né? Foi para a família dele.
Foi meio Não, não sei quando absorvida? que eles se conheceram, né? Não, mas no sentido de como ela não teve essa estrutura, Não ela, teve ela foi mais estrutura. pro lado dele. Foi, do total. japonês. Total lado oriental. Somos os únicos da família inteira que tem tratamento japonês para os irmãos mais velhos. Olha, Caramba. Né? É o único. Né? E assim, por mais que na hierarquia, né, aconteça algo, nunca vai ser contra a hierarquia. Por mais que a hierarquia esteja errada, nunca vai ser contra. agora entendi. Então, mesmo que a hierarquia esteja no caminho errado e você discorde, você vai manter o errado por respeito à Por hierarquia. respeito à hierarquia. Entendi. Né? Caramba. E isso é muito forte. É. Né? Agora, tem uma questão que eu acho que é minha mesmo, né? Não sei. Porque meus pais faleceram muito cedo, né? Então não tinha muito... Tenho muita história, assim. Essa questão do cuidar do outro, né? Então, estava num workshop e tudo mais, aí tinha um cara que a gente trocou figurinha e tudo mais, e vira e mexe tinha coisa no Instagram, de repente não tinha mais nada, e o cara super divertido, eu falei assim, o que aconteceu? Eu assim, estou no hospital, estou com câncer no pulmão, vou fazer uma cirurgia e tudo mais. Eu só conversei com o cara uma única vez, eu disse, eu posso ir aí, conversar com você? Eu fui. Isso né? é uma herança que você trouxe Isso deles. eu não sei da onde que vem, acho que assim, né? E isso é com qualquer pessoa. Mas você falando nessa parte de herança também, o meu pai, ele só fez até a 8ª série na época. Então, meu pai não teve ensino médio nem Sim. graduação. Já minha mãe não, ela é graduada, pós-graduada. E quando eu resolvi fazer faculdade e eu escolhi seguir outro ramo, né? Eu acho que talvez meu pai sentiu aquela dor de, putz, será que ela foi muito... Será que eu obriguei ela Sim, muito sim. nova e ela não estava pronta pra fazer pra escolha que ela ia tomar. Diferente de quando eu fui agora terminar minha pós-graduação, que assim, quando eu levei pra ele, eu falei, pai, eu vou fazer essa pós-graduação. Ele ficou super feliz, ele falou, que bom que você achou alguma coisa que faz 100% sentido pro que você quer. E ele não teve uma herança de, olha, tem que estudar, tem que... Mas ele quis passar Ele isso te pra incentivou. frente. Super me incentivou. Não, e sabe o que é bacana? Porque você tá agregando pro negócio, do negócio. seu pai Exato. um valor que ele não teve. É. Que é o valor É. da instrução, do acadêmico, do conhecimento. Então, é uma complementariedade mesmo, né? Então, é São muito duas bonito coisas, ver né? isso. Essa parte que vem de você e a experiência dele, Dele, né? é, Porque essa exatamente. experiência não se aprende em lugar nenhum, né? É na raça. Então, você já pode sentir que você é menos herdeira e que você tá levando uma coisa Uma muito coisa- relevante Mais sucessora. para aquilo. É, É uma sucessora, sucessora, é uma mas é construção mesmo. mesmo. Gente, acabou, tá? Não faz Rápido, isso. né? Sim, Não é acabou, possível, não é possível, acabou. não é possível, né? Acabou, conversa muito boa. E eu acho que eu queria de vocês agora, porque eu sempre fico pensando o que eu quero que termine. Mas eu quero que vocês olhem para as pessoas que estão assistindo, que estão vivendo essa situação. A sua principalmente, de dizer, olha, tem o seu pai, tem o mundo afora, o que você pode oferecer para ela refletir antes de tomar essa decisão. E Bob, eu acho que você tem um olhar de dizer o que é legítimo que você deve herdar, o que você deve dar coragem para essas pessoas tomarem a decisão, como você teve, de corajosa, de dizer isso eu levo e isso eu não levo. Então, eu queria que vocês olhassem aí para a câmera, para a pessoa que está ouvindo vocês, se inspirando com as histórias de vocês e dessem esse Perguntinha conselho. difícil, né? Muito, extremamente. Ela foi... Vai lá, olha lá, ó, a câmera tá ali, eles estão te olhando. Eu acho que é você entender qual é fazer tudo por amor. Quando você entender que você ama aquilo, é porque você está no caminho certo, mas saber que você pode recalcular a rota a hora que quiser e mudar total o rumo. E não se prender, mas se entender. Eu acho que essa é a maior Muito bacana. escolha que você pode fazer é por você mesma. Eu acho que é isso. Muito Linda, bom, ótimo. excelente. Muito bem. Eu diria assim, de ter consciência daquilo que você está herdando, né? Da onde que vem tudo aquilo que que os seus pais são ou que eles foram, né? Mas ter essa consciência de que origem você está trazendo. E você vai levar aquilo que faz sentido e tem significado para a sua vida. Porque se não fizer sentido e significado, você não está sendo você.
né? E eu tenho certeza absoluta, se faz sentido e significado para você, os pais vão te apoiar de qualquer forma. Boa! Muito bom! Caramba, mais um episódio maravilhoso dessa temporada. Que temporada especial, Fechando hein? com chave de ouro. Gente, olha, sugestão aqui pra você que acompanha a gente até o final, assista os outros episódios. Se você quiser, reassista isso aqui ou coloca pra ouvir novamente, porque de repente a pessoa tá no Spotify, né? E, naturalmente, assista as outras temporadas, tem muito episódio legal. Tem muito. Assim, tem vários gostos, vários tipos, várias reflexões. Então, cada episódio é mais interessante, mais reflexivo, mais profundo que o outro. Quando soma tudo, vira uma grande potência de transformação, né? Porque a gente é o quê, André? Let's be better humans. É isso. Então, até a próxima temporada, gente. Até a próxima temporada agora. Até a hein? próxima temporada. Até a próxima temporada. Temporada. Tchau. Tchau.